Oiê, voltei. Gente, essa semana eu fiz uma coisa muito diferente. Nunca imaginei, na verdade, que eu faria isso. O que isso tá parecendo, né? Que absurdo. Mas não é nada ilegal, nem que machuca, nem ofende ninguém, não, tá? Pra variar, é uma coisa que só diz respeito a mim. Então por que eu tô gravando um vídeo sobre isso, né? Ai, sinceramente. Antes de qualquer coisa, já deixa seu like se você curtiu do vídeo, esse surto. Eu me sinto Roberto Carlos, arrumando esse microfone. Compartilhe o vídeo, se inscreve caso não seja inscrito e ativa a notificação aí, porque toda semana tá rolando vídeo novo por aqui. Assim como um CLT que bate o ponto e às vezes passa a vida toda sem saber o que tá fazendo, cá estou. Semana passada, na verdade, eu fiz uma leitura do meu mapa astral. Vamos lá então, vamos conversar sobre por que eu fiz esse rolê e o que eu achei interessante nessa dinâmica. Eu nunca dei bola, na verdade, pra astrologia ou esse tipo de coisa, assim. Eu acho que tem uma fase da adolescência que eu até achava interessante, não sei vocês, assim. Mas eu não sei se a gente vai ficando meio cético com o passar do tempo, eu fui ficando mais velho. Fui tirando, na verdade, o esoterismo, assim, da minha vida de uma forma geral. Também fui tirando o meu medo do sobrenatural de alguma forma. Às vezes eu tenho a sensação que tem alguma coisa a ver com o quanto a tecnologia está envolta na nossa vida. Ela não abre, às vezes, espaço para esse lugar de intuição, para esse lugar de conexão com algo maior, com o universo e tal. E o fato é que em alguns momentos da minha vida eu parei e pensei. Quando pensava em religiões, eu pensava assim, gente, mas tudo é tão lúdico, né? Não sei se faz sentido. É como, sei lá, se eu lesse Harry Potter e levasse aquela magia a sério, sabe? Eu não sei, em algum momento, numa boa fase da minha vida, eu passei a pensar mais ou menos dessa forma. A respeito de religiões, a respeito de crenças e de... Não sei, não tem, fugindo a palavra, não tenho uma palavra para dizer aqui sobre o que é que eu quero dizer quando falo de acreditar em algo que eu não compreendo. Se você tiver essa palavra, deixa aqui nos comentários porque me fugiu no momento. Mas eu acho que você entendeu qual é o ponto aqui, né? E aí o que foi acontecendo foi justamente isso. Eu fui perdendo essa capacidade de me interessar por esses assuntos. Comecei a olhar para tudo isso de uma forma meio apática, meio blé, meio, sabe? Não sei se me considero uma pessoa agnóstica, não sei se me considero uma pessoa ateia, eu sei que não sou, eu acho. Enfim, como a gente sabe, tá vendo aqui, eu não tenho muita certeza sobre nada. Uma coisa é verdade, assim, eu sempre quis acreditar em alguma coisa. Podia ter acreditado mais em mim. Podíamos ter passado melhor se eu tivesse acreditado em... Mas o ponto é que eu sempre quis acreditar em alguma coisa, assim, sabe? Mas ainda não rolou, ainda não bateu, eu não tive esse match com alguma filosofia, alguma coisa que fizesse sentido comigo, assim. Há algum tempo atrás eu até comecei a frequentar centro espírita, mas depois eu percebi que o meu interesse lá era muito porque era um ambiente onde eles se reuniam para estudar, para ler, tinha muita leitura envolvida. Eu achei aquela dinâmica muito legal, sabe? Mas quando eu paro pra pensar num plano espiritual, quando eu paro pra pensar numa coisa nesse sentido, pra mim, sabe o que é? Você não conseguir se amarrar a nada. Dito isso, estou no momento em que estou aceitando todo tipo de, sei lá, filosofia, mentalidade, mantra, que de alguma forma me traga uma sensação de estar me colocando num lugar de otimismo, de prosperidade, coisas desse tipo. Talvez essa seja a real crise dos 30, hein? Me diz aí se a tua crise dos 30 bateu diferente. Semana passada, por exemplo, vou até mostrar. Tava aqui estudando o Kybalion. Nunca dei muita bola pra isso e tal. Aí comprei esse livro um tempo atrás porque vi uns comentários de um cara que eu seguia que eu achei muito interessante, se baseando na filosofia hermética, não sei o que, Falei, cara, que raciocínio bacana desse cara. Vou comprar o livro, vou guardar e em algum momento vou estudar esse material. E aí comecei a fazer um estudo esses dias, e aí é um estudo real, assim, tipo, eu gosto de ler, fazer comentários, anotar coisas, e isso foi uma coisa muito ativacional que o ChatGPT me trouxe, como é que eu trago pra realidade, do ativacional mesmo, do fazer acontecer. Eu tenho a sensação, de alguma forma, que muitas filosofiazinhas que a gente já viu se popularizarem por aí, como por exemplo, lei de atração e etc, etc, tenham até nascido daqui. Achei bem interessante e tal, mas dei uma pausa, enfim, fui ler outras coisas e tudo mais. E aí, uma amiga minha faz leituras de mapas astrais, e eu falei, cara, vamos fazer, eu quero
entender. Foi bem interessante, tá? Fiz muitas anotações bacanas, tirei muitas interpretações bacanas sobre como eu reajo a muitas situações hoje também. Eu imaginava, na verdade, que fosse um tipo de material que fosse me dar um direcional muito claro sobre o futuro, sobre o que fazer e tudo mais, mas ele traz muito sobre o que foi o seu passado, trouxe muito a forma como eu sou, como eu reajo às coisas. Quando eu terminei, eu parei e pensei, cara, faz muito sentido e é muito interessante. Por quê? Porque ele te traz um retrato bem, pra mim, pelo menos, foi muito fiel, assim, trouxe realmente muita coisa que você olha e fala, uou! E tem coisas que não são legais, tem coisas que são formas de reação, tem coisas que são comportamentos que estão aqui que não é interessante, que poderia ser diferente. Pra ser melhor, ou pra eu chegar num lugar diferente, ou pra eu estar melhor daqui a pouco, sei lá, eu tinha que agir de forma diferente. E foi aí que eu parei e pensei, então isso aqui pode me ajudar, sabendo que sou assim, sabendo que essa é uma tendência natural que eu tenho a reagir às coisas, vamos fazer diferente então? Vamos para um outro lugar? Porque eu sei que lá, por exemplo, casa 5, em Câncer, preciso sentir para criar. Quando eu paro para pensar nisso aqui, isso aqui é o comportamento de quem? De quem é movido por motivação. Isso nem sempre vai ser algo positivo no meu comportamento. No geral, isso aqui vai me deixar mais estagnado do que produtivo. Você pode ter uma ideia diferente sobre isso, mas na minha cabeça isso aqui é inimigo da produtividade. E muitas vezes a gente vai ter que concordar com isso aqui, ou não também, mas aí, enfim. Muitas vezes o sentido das coisas, ele começa a acontecer quando a gente começa a fazer. E foi uma experiência bem bacana, tá? Vou falar bem real pra vocês. Anotei tudo, depois fiquei relendo, escrevi sobre, fiz algumas listas de coisas interessantes que eu posso começar a fazer com base no que eu percebi ser algo negativo, desse retrato, né, que ele me trouxe aqui de quem sou eu. E é isso, eu tenho estado nesse lugar de alerta quase, ou de vigilância. Não chega a ser um alerta, mas também se você tá alerta, tá vigilante, enfim. Mas eu tô nesse lugar de estar se observando o tempo todo, pra não deixar comportamentos ruins ou inseguranças entrarem, tomarem conta dos espaços. Não quero mais. Mas tem uma coisa que eu acho muito interessante quando eu paro pra pensar nesse caminho que eu fiz e que eu faço todos os dias tentando me entender e tal, e que talvez aí esteja de alguma forma a razão de tudo isso, ou até de alguma forma ainda não nominada, isso seja sei lá, um fio de fé, digamos assim, que eu tenha e que pode ser passado pra mim por alguma entidade, com alguma coisa, por alguma coisa que eu não entendo, não conheço, não domino, não tenho acesso quando quero, no momento que quero, mas que tá aqui, que está me acompanhando e seja lá o que for, me faz bem. Que é isso que em todo esse período, ou boa parte dele, porque em poucos momentos eu não mantive esse comportamento, e quando eu não mantive esse foi literalmente o fundo do poço, essa coisa que eu sempre tive foi uma curiosidade sobre o Joatan. E não por acaso, uma vez eu li num livro mesmo de psicologia que um processo terapêutico, seja ele qual for, psicólogo, terapeuta, enfim, ela sabe que aquilo vai dar certo quando ela percebe que a pessoa tem curiosidade por ela mesma. Se você não tiver curiosidade sobre a pessoa que você é, a pessoa que você gostaria de ser, nada vai adiantar. Nenhum processo vai ser milagroso, nenhuma religião vai trazer a resposta que você gostaria de ter, e nenhuma filosofia vai ser capaz de guiar a sua vida, as suas decisões, ou moldar os seus valores de uma forma em que você olhe e sinta orgulho por ser daquele jeito. Eu acho que o que mais me incomoda quando eu penso em religião, de uma forma geral, primeiro é o fato de, sendo gay, eu nunca ter conseguido me encaixar 100%, e quando a gente coloca qualquer discurso bíblico ou algo nesse sentido no meio, sempre vem muito forte essa dinâmica de você não ser legítimo do jeito que você é, de você ter um problema sendo quem você é, e isso sempre me afastou. Se eu não caibo aqui, se está claro que eu não me encaixo aqui, por que eu vou me esforçar? E eu acho que tem muita dignidade nisso, sabe? Você olhar para quem você é e, apesar da baixa autoestima de sempre, ter muito claro que não tem nada de errado com você para você se sentir mal por ser como você é. E que você arca as consequências disso todos os dias, mesmo que isso te prive de seguir uma linha de evolução emocional, espiritual que a maioria das pessoas seguem. Eu meio que construí esse caminho de forma paralela, com base nas minhas próprias experiências, com base nos ambientes onde eu fui bem-vindo, com base nas coisas que eu fui vivendo mesmo e na forma como eu fui me percebendo e me entendendo no mundo.
E quando eu paro pra pensar nisso, eu não consigo não perceber nesse comportamento uma raiz muito forte de amar a mim mesmo. Faz muito sentido com alguns valores bíblicos que a gente vê por aí, ou pelo menos que são muito ditos por aí, mas nem sempre executados, né? Vamos lá? Vide o amar o próximo como a ti mesmo. Porque se tem uma coisa que mais me incomoda quando eu paro pra pensar em religião ou fazer parte de algo nesse sentido, é que a religião, ela de alguma forma se torna um atalho para você se tornar, pelo menos publicamente, uma pessoa admirável. Eu sei que tem gente que realmente entra com o propósito de por ali ter um caminho para evoluir como pessoa espiritualmente e tal, se elevar em todos os níveis possíveis. Me incomoda porque é um lugar de respostas prontas, é um lugar de respostas entregues, mastigadas, e que tiram da gente a capacidade que a gente tem de, vivendo as suas experiências, você tirar suas conclusões sobre as coisas. Pra mim não funciona. Eu gosto de entender as coisas pelas minhas experiências, eu gosto de entender as coisas no momento certo. Eu gosto de revisitar ambientes ou opiniões ou coisas que há algum tempo atrás eram diferentes a respeito de um assunto e que hoje eu vejo de outra forma. É isso que eu tenho medo de que ela me tire, essa capacidade de me reinventar, de olhar para as coisas com o passar do tempo de forma diferente, de reavaliar opiniões e de acompanhar a evolução de tudo. E sentir nesse processo, no final das contas, que eu tô evoluindo como pessoa. Eu não sei espiritualmente, porque a gente nem sabe. Enfim, quando eu entro nessa, daí eu já entro num ambiente muito ateu, assim, nem sei se existe isso, mas quando eu passo por todos esses lugares e todas essas evoluções e tô sempre me questionando e olhando e pensando e tudo mais, acho que de alguma forma, se esse espírito existe, ele também tá evoluindo bastante. E sei lá, né, de repente, se em algum momento no futuro eu parar e olhar pra trás, talvez eu perceba que nesse comportamento, que eu considero por não se encaixar em nenhuma religião, um comportamento pouquíssimo religioso, tenha muito mais desenvolvimento espiritual nisso tudo do que dentro de alguma doutrina onde eu claramente não me encaixo, ou talvez eu tenha até medo de me encaixar e ser um limitador de alguma forma. E aí a gente vai longe. Aí, menina, é conversa pra mesa de bar. Então, se você ainda não foi atrás do seu mapa astral, vai, busca. Procura saber, procura entender, mas já saia com isso em mente. Ele não vai te dar um norte sobre como as coisas vão ser. Ele vai te dar um retrato muito fiel de quem você é. E aí, analisando aquilo ali tudo e entendendo as coisas que fazem parte do seu comportamento e não necessariamente são coisas legais, você vai parar e faça isso que eu fiz. Como desço isso pra prática de uma forma em que esse comportamento não me atrase, não me coloque pra trás e não me estagne. Estagne? Existe essa palavra? Enfim, não me deixe parado, né? Sentado na minha própria fezes. Tá bom? Então tá bom. Curte o vídeo, compartilha se você gostou do conteúdo, se inscreve no canal caso não seja inscrito e acho que é isso. Até a próxima.